E aí pessoal, tudo bem? Vamos então começar o módulo 3 das questões comentadas da Banca FUNCERN e é o módulo, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes, certo? Eu tenho a morfologia, né, que você estudou a base para a compreensão, geralmente vem uma questão de morfologia, e o módulo de hoje que é sintaxe do período simples e composto, né, tá certo? Onde geralmente é cobrado em torno de duas questões na hora da prova. Geralmente vem uma questão do período simples, que é o estudo das funções sintáticas, de sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo, tá certo? E a outra questão de sintaxe é sobre orações coordenadas e as orações subordinadas, tá certo? Então vamos na tela aí para mostrar quais são os principais tópicos cobrados pela Banca FUNCERN dentro de sintaxe do período simples e do período composto, tá certo? Então tá aqui, tópicos mais cobrados. Primeiro tópico, sujeito e verbo, tá certo? Aqui é muito comum, pessoal, a cobrança das questões da FUNCERN quanto a isso aqui, ó, referência dentro do texto. Aqui é comum, por exemplo, ele pegar um verbo, e isso aqui vai ser a base para a concordância. Ele pega um verbo e vai falar assim, o verbo acabou, está no singular, por quê? Aí ele quer que você identifique a referência. Está no singular porque concorda com o sujeito festa. Aí ele fala assim, sujeito anteposto, sujeito posposto, sujeito implícito. Então o que é comum acontecer nas bancas da FUNCERN é justamente essa conexão, a referência no texto. Às vezes, por exemplo, vem um verbo na terceira linha e esse verbo na terceira linha faz referência ao verbo que está na primeira linha, tá certo? Então é muito comum acontecer isso nas provas da FUNCERN, ok? Sujeito e verbo, quando se fala em sujeito, aqui também vai ter a classificação do sujeito, o mais comum aqui é a cobrança do sujeito simples, tá certo? E também do sujeito inexistente, eu vou falar isso na aula de hoje. Aí eu tenho função do se, existem 8 funções do se, tá certo? As duas mais cobradas pela FUNCERN é o pronome passiva do e o índice. Tanto ele cobra isso em relação à classificação do sujeito, certo? Quanto à concordância verbal, ok? Aí eu tenho o estudo de verbos impessoais, principalmente o verbo haver, que é o disparado, o verbo mais cobrado pela FUNCERN em relação a verbos impessoais, e as funções sintáticas, tá certo? Objeto direto, o indireto, o adjunto adnominal, o adverbial, o complemento nominal e o agente da passiva, tá certo? Nós vamos responder várias questões sobre esses carinhas, sobre essas funções sintáticas. Aí diz também função sintática das orações. Nós vimos, por exemplo, lá no módulo de morfologia, nós demos uma estudada bacana em relação a essas funções sintáticas aqui das orações, tá certo? Nós vimos que, por exemplo, a oração adjetiva, ela tem função sintática de adjunto adnominal, certo? A oração adverbial, ela tem função sintática de adjunto adverbial. Então isso aqui é o que vai ser cobrado aqui, função sintática das orações, tranquilo? O próximo item eu tenho o conceito de oração, período e parágrafo, certo? E aí vai envolver a questão da coordenação e da subordinação. É muito comum ele falar, o mais ele liga orações, o mais ele liga períodos. Então é comum a cobrança desse tipo de questão na prova da Banca FUNCERN, tranquilo? E orações coordenadas e orações subordinadas. Vem para cá. Então, pessoal, aqui é vem detalhadamente com os principais conteúdos de sintaxe que é cobrado nas provas da Banca FUNCERN. Então, recomendo que na semana da prova, na semana véspera de prova, você pegue esses conteúdos, baixe esse PowerPoint, esse PDF, no caso que eu converto em PDF, e dá uma revisada bacana nesses conceitos, tá certo? A videoaula é o norte, mas você tem que partir da videoaula para o PDF, certo? Estuda o videoaula e depois foca no PDF, na revisão, anda com o PDF no celular, tá na fila do banco, então pega o celular e fica analisando com esses detalhes, tranquilo? Então, vamos então começar e vamos logo
para a primeira questão. A primeira questão vai dizer assim, ó, o sujeito de é respaldado pela consolidação das leis trabalhistas ó. Aqui falou, no caso, ó, aqui está se referindo a sujeito, ok? A sujeito. Ah, professor, e sujeito? Sujeito vai ser exatamente, ó, essa relaçãozinha aqui, ó. Ó, vamos lá. Então, se a gente pegar a ordem normal das orações, nós vamos ter a ordem que é chamada de sujeito, verbo e complemento. A regra que diz assim, a ordem normal dos termos é que o sujeito ele venha antes do verbo, certo? Mas é comum acontecer o inverso, o sujeito vem depois do verbo. Mas de qualquer forma, nós vamos entender o seguinte, o que é o sujeito no caso aqui? O sujeito, vocês vão aprender assim, o sujeito é o ser da oração ou a quem o verbo se refere e sobre o qual se faz uma declaração. Então, para ficar bem mais fácil você memorizar, aprenda que o sujeito é o termo da oração a que o verbo faz referência, a que o verbo concorda. Neste caso, eu tenho um verbo aqui e este verbo vai fazer referência a um sujeito, tranquilo? Vai fazer referência a um sujeito. E neste caso, eu vou fazer a seguinte perguntinha. Quem é que mais verbo? Essa perguntinha aí, ela já é uma pergunta que está desde o nosso crescimento. Quando, por exemplo, alguém liga para você e diz assim, olha, Edson ligou para você. Aí você, automaticamente, você já vai saber fazer essa perguntinha aqui. Quem é que ligou para mim? Ou seja, essa perguntinha ela tem que estar relacionada à sua aprovação. Fazendo essa pergunta e identificando a resposta, vocês vão ter rapidamente o que chamamos aí de sujeito da oração, tá certo? Rapidamente. O que eu quero mostrar para vocês aqui, vem para o quadro para a gente aprofundar um pouquinho, é uma relação muito cobrada em prova de concurso, tá certo? Muito cobrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sujeito, ok? O sujeito, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, esse sujeito aí tem relação com um verbo, certo? Tem relação com um verbo. E aí nós devemos tomar muito cuidado com o seguinte, quando você faz a perguntinha, quem é que mais verbo ao verbo, ele vai te dar duas respostas. A primeira resposta é a resposta chamada de resposta macro, que é a resposta maior, e depois da resposta macro vem a resposta micro. Então vamos imaginar o seguinte, ó, fez a perguntinha, ele vai te dar quem? O sujeito da oração, ok? O sujeito da oração. Quando se fala em sujeito, estamos falando da linguagem macro, ou seja, dentro desse sujeito pode ser formada por várias outras expressões. Por exemplo, dentro do sujeito pode ter um adjunto adnominal. Então a resposta macro é você destacar todo o sujeito. Depois disso, você vai destacar dentro do sujeito, você vai identificar o que chamamos aqui de núcleo. E o que chamamos aqui de núcleo, por exemplo, é justamente a análise que nós vamos fazer, que é a análise micro. Então vamos lá. A análise macro é uma análise maior, contém mais de um termo. A análise micro respalda na classificação por palavra dentro do sujeito. Então, dentro do sujeito tem um núcleo, dentro do sujeito tem um adjunto adnominal, por exemplo. Então é muito comum isso, ok? Então, primeiro passo, análise macro, destaca o sujeito completo. Segundo passo, análise micro, destaca o núcleo do sujeito. Vem para a tela. E o que é núcleo do sujeito? Preste atenção, olha aí o que diz. O núcleo do sujeito é a palavra central, ou seja, é a palavra mais importante dentro do sujeito. Então, olha só, é a palavra mais importante do sujeito, certo? É a palavra central do sujeito. E na concordância verbal, o verbo concordará, em regra, com o núcleo. Então, neste caso aqui, pessoal, quando a banca fala assim, está no singular para concordar com tal,
Então, o comum é essa relação aqui, ó, de este verbo aqui concordar com o que chamamos de núcleo. Então, aqui vai ter uma relação de concordância. Então, preste atenção, né? Porque se o núcleo estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Então, o comum é acontecer isso, certo? O que eu quero que vocês tenham muito cuidado é com a outra afirmativa, que diz assim: núcleo do sujeito não é preposicionado. Núcleo do sujeito não é preposicionado. Então, fique atento. Se eu tenho, por exemplo, 4 palavras e apenas uma delas não tem a preposição, ela vai ser o núcleo do sujeito. Mas, de qualquer forma, a análise do verbo com o núcleo, ela é bem simples, porque o verbo vai fazer referência a ele, certo? Vai fazer referência a ele. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu digo, por exemplo, aqui, a revista de livros didáticos, a revista de livros didáticos lançou promoção. Só para a gente entender aqui, a revista de livros didáticos lançou promoção. Então, nós vamos pegar aqui este verbo aqui. Vamos pegar aqui o verbo, lançou. E aí nós vamos fazer a perguntinha, quem é que lançou promoção? Ou o que é que lançou promoção? A primeira resposta vai ser essa resposta aqui, A primeira resposta vai ser essa. Que no caso, o vermelho tá ruim aqui, vou abandonar. A primeira resposta vai ser essa. A revista de livros didáticos. Só que perceba que eu tenho aqui, isso é análise macro, isso aqui é análise macro, dentro dessa análise que eu tenho o A, eu tenho revista, eu tenho de livros, eu tenho didático, eu tenho essas expressões. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quem é que lançou a promoção? Foi os livros didáticos? Não. Perceba que esse lançou aqui, ele faz referência à revista. Então, aqui na análise micro, eu tenho que revista é o que chamamos de núcleo do sujeito. Por quê, professor? Porque ela é a palavra principal, ela é a mais importante dentro do sujeito, e a relação de concordância é pegar este verbo e concordar com revista. Ah, professor, mas eu pensei que era lançaram, porque eu tenho didáticos e eu tenho lançou. O comum é justamente haver um distanciamento do núcleo do sujeito, por exemplo, para o verbo. É muito comum acontecer isso, para justamente tentar confundir você, tá certo? Então vamos lá. Análise micro, o sujeito é a revista de livros didáticos. Análise macro é a revista de livros didáticos. Análise micro, o núcleo do sujeito vai ser revista. Se porventura a Funcern falasse assim, o verbo lançou deveria estar no singular para concordar com livros didáticos, está errado, porque o simples fato de ter esta preposição aí, ela vai mudar a relação, ela vai mudar totalmente a relação, se esse cara ele é núcleo ou não. Então vamos os passinhos. É a palavra mais importante, é a palavra central, mais importante. O verbo concorda com ela e não é preposicionado. Cuidado que este acto aqui é apenas um artigo. Tranquilo? É apenas um artigo. Então olha só na tela aí, para a gente praticar um pouquinho aí, olha aí. Diz assim, nos países do ocidente da Europa, as lutas democráticas do fim do século XVIII e século XIX, aliadas a prosperidades econômicas, permitiram. E aí o comum é a Funcern pegar esse permitiram e perguntar qual é o sujeito de permitiram, né? Permitiram. É só você fazer a pergunta, quem é que permitiram uma solução parcial da contradição apontada acima, Estudem aqui é o sujeito,
as lutas democráticas do fim do século XVIII e século XIX. Isso aqui é o sujeito da oração. Só que aí é análise macro. Pela análise micro, o sujeito aqui vai ser quem? Vai ser as lutas. Pois as lutas permitiram, ó, vai fazer relação com lutas. Ó, as lutas permitiram, tá certo? Então, ele pode assinalar. Permitiram estar no plural para concordar com lutas, que é o núcleo do sujeito. Então, vai estar correto. Certo? Edson, eu pensei que era países. Olha, por que que o núcleo não pode ser países? Porque quando você vem antes do termo aí, ó, e tem luz. O que é luz, professor? É o uso da preposição em mais artigo, certo? Preposição em mais artigo. Neste caso, se tem preposição aqui, não é sujeito, certo? Ah, professor, eu pensei que era aliadas. Não, certo? No caso aqui vai ser o núcleo do sujeito aqui, é o substantivo lutas. Tranquilo aqui, pessoal? Então, ó, ele distancia o sujeito do verbo para tentar confundir, certo? Aí, no caso, tanto eu posso ter um sujeito, por exemplo, anteposto. Sujeito anteposto é justamente esse aqui. O sujeito vem antes do verbo. Quanto eu posso ter um sujeito posposto, certo? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, disse aos colegas, olha que interessante, durante a reunião, disse aos colegas durante a reunião o diretor. Então, só para você ter uma noção aqui, ó, disse aos colegas durante a reunião o diretor. Ah, Edson, o sujeito é colegas. Não. O sujeito não pode ser colegas porque tem a preposição aí. Não pode ser o sujeito aí, certo? Ah, professor, é a reunião. Não, não tem como. A reunião disse aos colegas. Não. Quando você fizer a perguntinha, você vai ver que quem disse aos colegas foi quem? Foi o diretor. Então, olha só. O diretor é o sujeito de disse e o núcleo, no caso aqui, vai ser diretor. O núcleo aí vai ser diretor. Então, é a análise do núcleo que vai determinar, por exemplo, se o sujeito ele vai ser um sujeito simples ou composto, por exemplo. Porque se houver um núcleo, vai ser simples. Se houver dois ou mais, vai ser um sujeito composto. Certo? Então, olha só. Vamos para a próxima aí, ó, na tela. Em março do ano passado, 400 milhões de litros de lama, resultante da lavagem da bauxita, atingiram rios da Zona da Mata. E aí, quando você perguntar o que é que atingiram os rios da Zona da Mata de Minas Gerais, a resposta vai ser isso, ó. 400 milhões de litros de lama. Cuidado, ó. O verbo está no plural, ó. Ah, professor, o verbo era para concordar com lama. Não. O verbo concorda com litros. Não. Perceba que o núcleo aqui, ó, é 400 milhões. De litros e de lamas, tem o que eu já falei para vocês, ó. Tem a preposição. Então, eles não podem ser sujeito da oração. Eles não podem, desculpa, ser núcleo do sujeito. O núcleo aqui vai ser os 400 milhões, tá certo? Então, ele vai dizer bem simples, atingir está no plural para concordar com 400 bilhões de litros de lama, tá certo? Então, cuidado aqui. Beleza, né, pessoal? Então, essa aqui é a nossa ideia de sujeito, é o termo a que o verbo se refere e a que o verbo, olha, a que o verbo faz concordância, tá certo? Faz concordância. Então, vamos lá. Olha a questão, sim, aí a resposta da 1 é qual? Vamos voltar para 1, né? Eu ia esquecendo, ó. É possível ter 5 verbos para o mesmo sujeito? Sim. E aí isso é até uma relação de coesão textual para não ficar repetindo o sujeito várias vezes. Ó, olha só, ó. O PPJA foi pensado para atender, ó. Foi pensado
concorda com o PPJA? É só você perguntar. O que é que foi pensado para atender uma demanda cada vez mais crescente? Olha, o PPJA, certo? Aí ele diz, ó, no mercado, aí ele quer saber o sujeito de é respaldado. É só você perguntar. O que é respaldado? Ó, o que é respaldado pela CLT? Veja que esta relação de respaldado, ó, faz referência a PPJA. Então a resposta aqui, ó, é a alternativa de letra A. Vamos por eliminação. Pode ser letra B, uma demanda? Não, ó. Tem preposição aqui, ó. Não pode. Pode ser inclusão de jovens? Não, porque tem preposição aqui. Pode ser CLT? No caso aqui ele diz CLT, não. No caso aqui CLT, a sigla CLT aqui está funcionando como um aposto para esclarecer o que é a consolidação das leis trabalhistas, certo? No caso aí é bem simples, a resposta é a alternativa de letra A, tranquilo? Então, pessoal, ao longo do curso a gente vai falar mais sobre sujeito e aí vamos focar muito nas questões da FUNCERN, tranquilo? Vamos então para a questão 2. A questão 2 diz assim, ó. Esse período apresenta, pessoal, volta aqui. Toma muito cuidado com questões desse tipo. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui. A FUNCERN, ela é traiçoeira. Porque, olha só, todas as questões da FUNCERN vão fazer referência ao texto, praticamente. E aí, vamos imaginar, a primeira folha é o texto de interpretação. E aí, lá na página, virou a folha, lá nessa páginazinha tem uma questão. E na questão, olha só, na questão ele diz só assim, ó, fixava ainda normas para outros procedimentos. Aí ele vai dizer assim, esse período apresenta. É necessário que você volte para a página onde está o texto para você ler a informação por completo. Às vezes ele tira só uma ou duas linhas, coloca lá em outra página para você talvez não se ligar, mas é necessário. Olha só no slide aí para eu explicar. Ó, a informação que está na questão é essa aqui, ó. Fixava ainda... Ó, isso aqui está na questão. Questão 5, 6, 7. Só que o texto é esse aqui, ó. Eu peguei aqui o parágrafo onde esse fragmento está. Então é bom você fazer isso. Analisar de acordo com o que está lá. Porque olha só, se você não analisasse sem o que vem antes do ponto, você iria errar a questão. E muitas pessoas erraram a questão porque analisavam só o que está em negrito aí. Então olha só, esse período apresenta, o que ele está se referindo aí, pessoal, é a relação primeiro, de contar a oração e contar período, tá certo? Então eu vou explicar rapidamente aqui, mas não é agora em que esse assunto ele vai entrar, certo? Toda vez que a FUNCERN fala uma oração, duas orações, sempre que ele falar de oração, vamos lembrar de dois caras importantes, verbo e locução verbal. Quando eu digo verbo, é um verbo só. Foi, saiu, dançou, trabalhou. Quando eu digo locução verbal, locução é a junção de dois ou mais verbos. Foi morar, foi trabalhar, vai estudar, vai trabalhar. Então é a junção. Para fins de concurso, o número de verbos ou de locuções verbais é igual ao número de orações. Então contar orações é contar o número de verbos e o número de verbos e o número de locuções verbais. Apesar da locução verbal ter no mínimo dois verbos, foi embora, foi morar, vai trabalhar, conta-se como apenas uma oração, certo? Uma oração. Então, se eu for analisar o que está em negrito, eu tenho o verbo fixava, ainda normas para outros procedimentos, como telecirurgias. Professor, só tem uma oração, apenas uma oração, só tem uma oração, certo? E o verbo da oração é fixava, e ele quer exatamente saber quem é o sujeito de fixava. Olha,
Aí diz, cujo sujeito encontra-se posposto ao verbo, certo? E ele diz, cujo sujeito está explícito no período anterior. Vamos eliminar a letra A, por quê? Se você for notar, o verbo fixava está no singular. E na A ele diz que o sujeito está posposto a ele, posposto ao fixava. Mas se você for olhar, todos os termos que estão depois do fixava estão no plural. Ó, normas, outros, procedimentos e telecirurgias. Então não há como aí o sujeito estar posposto. No mínimo que teria que ter para ser posposto aí, era ter uma expressão também no singular, porque o verbo concorda com o sujeito. E aí, olha só, a resposta correta é a letra B. E ele fala assim, ó, cujo sujeito está explícito no período anterior. Quando eu tenho esse ponto aqui, o ponto, pessoal, ele é um dos recursos que serve para fechar o período e dar início a um novo. Então, o ponto, ele fecha o período e a letra maiúscula, ele inicia período. Então, neste caso aí, ó, se a gente for olhar, ó, a resolução do CFM, ó, estipulava regras, ó. O que é que estipulava regras? Ó, a resolução. Então, ó, o sujeito de estipulava é resolução, certo? Aí, olha só, o que é que fixava ainda normas para outros procedimentos, como telecirurgias? O fixava concorda com resolução. Como o sujeito está antes do ponto, eu posso afirmar que o sujeito está explícito, ou seja, está expresso no período anterior. Cuidado! Se ele falasse na oração anterior, estaria errado. O correto é no período anterior. Então lembre, o ponto final, ele demarca o fim do período. A letra maiúscula, no caso, vai demarcar o início de um novo período. Como a informação vem antes do ponto, neste caso, a resposta é a alternativa de letra B, certo? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês a questão 3, tá certo? Não sai daí, estamos só começando o conteúdo de sintaxe. Valeu!